Está na casa do Senhor? Mais vale um dia às portas da tenda da casa do Senhor do que 1000 dias fora, amém? Já dizia o salmista. Nesse momento, fechar os olhos e baixar a cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te entregamos esse momento, Senhor. O Senhor já está no nosso meio, o Senhor já está operando em nossos corações, falando, se revelando. Então, oro para que você, Espírito Santo, traga essa aplicação prática a cada vida aqui, a cada contexto, Senhor, a cada realidade. Fala conosco, Senhor, nós dependemos e precisamos da Sua palavra, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, Senhor, por amor do Teu nome. Que a Tua palavra venha cair em terra boa, Senhor, e que venha produzir fruto, e fruto que permaneça nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Betão, eu queria só pedir um pouquinho de retorno aqui para cima, se possível, só um pontinho. Queridos, então o tema dessa mensagem hoje que veio ao meu coração, pode parecer algo duro, e é, de fato, mas Jesus está voltando, amém? E a palavra de hoje é uma exortação para a igreja, para nós despertarmos como igreja do Senhor. É uma palavra para esse tempo, para esses dias, não só para a nossa igreja, mas para a igreja de Jesus. Então, o tema da mensagem de hoje é a religião da apostasia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 3. As cartas que Paulo escreve à igreja em Tessalônica são as cartas mais escatológicas do apóstolo Paulo, as que trazem mais doutrinas e pistas sobre o dia do Senhor, né, o grande dia do Senhor. Como você sabe, toda carta ela é circunstancial. Toda carta ela foi escrita para as igrejas, seja de Corinto, de Tessalônica, aos Gálatas, aos Efésios, seja qual for, ela foi escrita para responder algumas questões, alguns conflitos, ou para corrigir, trazer correções ou exortações sobre aquela igreja, sobre algo que eles estavam passando naquele momento. Então, sobre a igreja de Tessalônica, que era uma igreja plantada na segunda viagem de Paulo, nós estudamos Atos, você lembra disso? Segunda viagem de Paulo, é uma igreja ali na região da Grécia, perto de Atenas, e nesse contexto, né, de muita sabedoria humana, de muito conhecimento humano, o Evangelho achou brecha nos corações ali e aprove ao Senhor, pela sua sabedoria, salvar aos Tessalonicenses. E aí, uma vez salvos ali, começaram a caminhar, começou a suscitar no meio da igreja bastante dúvidas em relação ao dia do Senhor e à volta de Jesus. E uma doutrina começou a correr no meio daquela igreja como se Jesus já tivesse voltado. E o apóstolo Paulo vai responder algumas questões por meio dessa carta. E quando a gente estuda a escatologia dentro de Tessalonicenses, a gente vê que tem dois grandes sinais para a vinda de Jesus que Paulo trata aqui. A gente sabe, quando a gente olha o sermão profético de Jesus lá em Mateus capítulo 24, que há vários sinais para a volta de Jesus, que vão anteceder a vinda de Jesus, né, conhecido como o princípio das dores. Mas aqui, quando Paulo trata os Tessalonicenses, ele coloca dois pontos que vão preparar, dois grandes sinais que vão preparar o caminho do Senhor, que não acontecerá sem que essas duas coisas, essas duas ocorrências ocorram. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos 1 a 3. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Está vendo? Então, estava sendo pregado isso, que Jesus já tinha voltado, que o grande dia do Senhor já tinha passado. Paulo está dizendo, não se abalem, não se deixem alarmar por isso, quer por espírito, aqui significa por profecia, por palavra, por carta supostamente enviada por nós. Em resumo, o apóstolo está escrevendo naquela igreja, tratando ele, não sei qual foi a origem disso que está causando tanto transtorno no meio de vocês. E pouco importa a origem disso, mas eu quero dizer que isso não é uma verdade. Ele arremata no versículo 3, que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perversão, que é o mesmo para o anticristo.
Então o apóstolo Paulo está colocando aqui duas sequências de eventos que aconteceriam, que antecederia a volta de Jesus. Um período de grande apostasia e a vinda do anticristo. E eu imagino que todos saibam, mas só para colocar todo mundo na mesma página, né? O que seria apostasia? É bem simples, bem objetivo. A apostasia é o abandono da fé. É a negação da fé. É a migração de uma fé relacional, pessoal com Deus e viva para o ateísmo, com uma vida secular, para o secularismo. Isso é apostasia, o abandono da fé. E o apóstolo Paulo aqui, a palavra de Deus mostra que antes da vinda de Jesus haverá um período de grande apostasia. E quando a gente olha para todos aqueles outros sinais de Mateus 24, do princípio das dores, que Jesus fala de guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra a nação, pestes, fomes, terremotos e tudo mais, quando a gente olha isso para a história e para os dias de hoje, isso já está acontecendo. E esse grande esfriamento e abandono da fé, ele já começou. Então a gente, nos dias de hoje, a gente vive extremos. Então a gente vê pessoas e parte da igreja apostatando, desviando da fé. Mas também, por outro lado, nós vemos um derramar do Espírito Santo. Porque essas duas coisas vão coexistir nesse tempo. Um derramar e uma porção maior do Espírito Santo para se viver nesses últimos dias, como também o abandono e o esfriamento de uns, mas não de todos. E eu lembro que quando eu criança, na aula da tia Rosa, cadê a tia Rosa? Não está aí hoje, só o tio Davi. Quando era minha professora na escola dominical, lá nos meus 12 anos, 11 anos, ela contou uma história pra gente que me marcou, do sapinho. Eu nem lembro o que ela estava querendo ensinar exatamente, mas a história me marcou. Do sapinho na panela. Acho que todo mundo já ouviu algo parecido, né? O cientista queria matar o sapinho para um experimento, ele esquentou a água até 100 graus ali, deixou ela ferver e joga o sapinho ali dentro. E aquela água era muito quente para ele, então ele pulou e saiu daquela água. E aí ele teve uma outra ideia, colocar a água na temperatura ambiente e o sapinho ali dentro. O sapinho ficou ali dentro de boas na água. Só que debaixo ele colocou um foguinho. E aquela água, ela foi progressivamente, aí é a palavra, ela foi progressivamente sendo esquentada, 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 e atingiu o mesmo objetivo de matar o sapinho. Porque foi uma transição suave. Foi uma progressão. Quando a gente fala de apostasia nos dias de hoje, é isso que a gente tem visto. É difícil, se você parar para pensar, um rompimento abrupto com a fé em Cristo, a fé evangélica, do domingo para a segunda, no dia, hoje a pessoa está aqui adorando a Deus e amanhã ela rompeu, Deus não existe, sou ateu, isso não, ou enfim, existe um progresso, existe vamos dizer assim, uma religião secundária que vai sendo formada e um Deus secundário, que aquele que apóstata, que vai apostatar, aquele que apostata, vai começando a servir aquele Deus e um tipo de religião transitória, assim como o sapinho na água que vai sendo esquentado, até que apostata. Eu queria, enquanto meditava nesse tema que o Espírito Santo trouxe, eu lembrava da igreja de Sardes, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 1 a 6. É uma das cartas de Jesus para as 7 igrejas, por meio do apóstolo João. Então, em Apocalipse 3, de 1 a 6, o Senhor Jesus está dizendo: ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto,
você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que a palavra de Deus, o que o próprio Jesus está tratando com a igreja de Sardes, isso a gente aplica para os dias de hoje, no contexto de hoje, de muitas pessoas, de muitos cristãos. Jesus está tratando com a igreja de Sardes, dizendo: olha, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. A sua aparência é de crente, o seu linguajar é de crente, está amarrado, sangue de Jesus tem poder, louvorzão, mão para cima, arrepia, chora. Você tem a aparência, você tem a fama, você tem o título de estar vivo, mas você está morto. E por que o Senhor consegue dizer isso? Porque se a gente olha as 7 igrejas, e toda vez que o Senhor vai falar, Ele fala uma palavra em comum: eu conheço. O Senhor, Ele conhece. A gente pode enganar quem a gente quiser, o pastor, o líder, a esposa, o marido, o chefe, o irmão, quem for, mas a Deus a gente não engana. E Ele, para todas as igrejas, Ele trata assim: eu conheço as suas obras. E você, Sardes, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. E aí, olha o que leva a essa declaração, a esse atestado de Jesus sobre aquela igreja. E aquela igreja, leia-se, né? Não a placa, a instituição, nomes, a igreja, a comunidade que se reunia ali em Sardes, ou seja, as pessoas. A gente fala igreja, às vezes a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, quando a gente pensa numa placa, numa parede, né? São as pessoas, a igreja é formada por pessoas. O Senhor não habita mais em templos, nem tendas feitas por mãos humanas. Então, o que Jesus está falando, você tem uma estética de crente, um linguajar de crente, mas você está morto. E o que leva a esse atestado? O atestado e esse diagnóstico de Jesus, ele fala sobre as obras, não que elas são erradas, não que eles estão imersos e vivendo no pecado, não, é que as obras não são completas. Olha o que ele diz no versículo 1 ainda: conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante e fortaleça o restante que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. E aí ele apela: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Ou seja, aqui não é uma palavra para descrente, aqui não é uma palavra para o ímpio. A carta às 7 igrejas é uma palavra para a igreja. Por isso, quando ele trata com Laodiceia: eis que estou à porta e bato, ele já estava do lado de fora, né? Eu estou aqui à porta, eu nem mais dentro estou. Eu estou à porta batendo, vocês estão aí nas suas reuniões, nos seus protocolos, no seu cristianismo, no seu modo de viver, do que você acha que me agrada e que é certo, mas eu estou aqui à porta batendo. É uma palavra para a igreja, para dentro, não para os de fora. Eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo para Sardes: lembre-se do que você recebeu e ouviu. Você já recebeu um dia uma palavra, você já andou comigo de uma maneira genuína, você já teve o seu coração convertido a mim. É o que ele está falando a Sardes. Você acordava para orar, você lia a Bíblia, você jejuava, você andava comigo, você louvava, você se quebrantava na minha presença, você servia ao corpo de Cristo, você servia ao próximo, você ajudava o pobre, o necessitado. Você recebeu e ouviu isso, mas lembra-se, ele apela de novo para isso, a mesma coisa que ele faz com Éfeso, com a igreja que está em Éfeso. Ele fala, né, contra ti tenho isso, você abandonou o primeiro amor. E aí ele fala isso: lembre-se de onde caiu e volta a praticar as obras de antes. A mesma coisa, lembre-se do que você recebeu e ouviu e preserve essas coisas e arrependa-se. E aí ele traz um juízo: mas se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Quando a gente vê na palavra de Deus Jesus falando que virá como um ladrão, a gente lembra automaticamente, quando nos evangelhos vai falar também sobre a volta de Jesus.
E diz que será como um ladrão à noite. Que ninguém, é inesperado. Vai ser de repente. Ninguém sabe a hora. Então Jesus está tratando aqui com essa igreja sobre a volta dele. E resumindo, Jesus está falando para eles assim: olha, vocês estão vivendo a sua vida, a vida de vocês, como vocês querem, achando que vocês estão no controle, achando que ainda vocês têm tempo. E de fato temos. Se estamos aqui hoje é porque temos tempo. E se cumpre 2 Timóteo capítulo 4. Ou vocês não lembram, né, como a palavra diz, que é a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento. A bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Com Tiatira, ele fala isso: olha, eu dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer, porque o Senhor é longânimo, Ele é bom, Ele é misericordioso, então Ele nos dá tempo. Só que essa igreja estava vivendo de um jeito, algumas pessoas aqui dessa igreja estavam vivendo de um jeito, que eles estavam vivendo como se eles achassem que estavam no controle da sua própria vida. Quando eu, jovem, me desviei, comecei a fazer tudo errado aí fora, eu passei por isso. Eu achava que eu estava no controle. E na minha mente mundana, carnal e caída, eu pensava, eu sabia o que era certo, fui criado na igreja, me desviei, eu começava a pensar, não, deixa eu curtir mais um pouco, deixa eu ficar mais um pouco aqui. E aí, quando eu for crescendo, um dia eu volto, como se eu estivesse no controle de alguma coisa. Como, né, olha o meu plano. Eu vou vivendo aqui, eu vou fazendo. É porque isso é muito disruptivo. Eu estava realmente imerso no pecado. Mas às vezes o nosso pensamento é: não, eu não servi, dá muito trabalho, não vou servir o irmão. Não é servir a igreja, shalom, a placa, ao pastor, ao líder. É servir o corpo de Cristo. Não, eu um dia... Não, vou esperar passar esse ano, o ano que vem, vou tocar tais projetos aí, como se você e eu tivéssemos no controle de alguma coisa. Só que às vezes a gente vive assim, a gente coloca um monte de parafernália, os nossos planos na frente, um monte de si, igual Jacó, quando estava fugindo. Vocês lembram de Jacó? Ele faz um voto ali em Betel, ele fala: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me proteger, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me der comida, mas o Senhor já tinha dito. Mas ele começou: se o Senhor fizer isso, se ele aquilo, um monte de condicional, aí eu voltarei e darei o dízimo de tudo. Ele não dá o dízimo ali. Ele continua a caminhada dele. E lá na frente, depois que o Senhor livra ele do irmão dele e tal, eu não lembro agora o capítulo de Gênesis, me fugiu aqui. Mas o Senhor, no momento da história de Jacó, quando ele está voltando, o Senhor para ele e lembra: volta lá. O Senhor é misericordioso, ele ficou cheio de si: vou fazer isso primeiro, ou se você fizer isso, eu faço aquilo. Se você me proteger, então eu respondo assim, eu dou o dízimo de tudo, no caso ali, né? Eu vou e correspondo a isso. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Como se estivesse no controle, como se a gente não está no controle, irmãos. Aí Jesus compara: vocês estão, para a igreja de Sardes, ele estava dizendo, vocês estão brincando. Em outras palavras, era isso. Vocês acham que estão no controle, mas eu vou vir, de repente. Você acha que você tem tempo ainda, mas pode ser que não seja tarde demais. Eu lembro que nesse meu processo de voltar para Jesus, eu estava num retiro e, na época, o pastor que fez uma oração, as palavras dele em um determinado momento, lembro se eu já falei isso aqui, elas entraram igual uma flecha dentro do meu coração, porque ele olhava para a gente assim, muito jovens e tudo mais, adolescentes, e ele clamava de uma maneira genuína. Ele falava assim: Senhor, não deixa eles irem mais longe, não deixa eles irem mais longe do que eles já foram. E era a minha situação ali. Como eu disse, isso é uma situação muito disruptiva. Eu estava ali imerso no pecado, uma vida totalmente devassa, longe do Senhor, queria nada com o Senhor. Mas, às vezes, a gente está vivendo nossas obras incompletas, como ele diz aqui. Suas obras não são completas. Você está mantendo Deus a uma distância segura. Não, aqui você pode tocar, falar, aqui não. A gente não faz isso conscientemente, às vezes faz, mas muitas vezes, e a maioria não é consciente. Mas quando a gente olha e analisa a nossa vida, a gente vê que a gente está deixando Deus a uma distância segura. Ele fala: mas eu vou vir. Se você não vigiar, se você achar que você está no controle, se você achar que você ainda tem tempo, e o dia que você quiser, você faz, você vai fazer isso ou aquilo, aí sim você vai se concretizar. Cuidado.
se você não vigiar, eu virei como um ladrão. Você não saberá a que hora virei contra você. Mas há esperança. Porque mesmo diante desse diagnóstico, ele diz, você tem aí uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Essa urgência de Jesus é para que seja feito algo antes que seja tarde demais. Há esperança, há arrependimento. Se tiver arrependimento e renovação, a solução em Cristo. E quando a gente fala desse caminho que o cristão às vezes começa a trilhar da apostasia, tem basicamente dois caminhos muito perigosos que levam, se a gente se enveredar, a gente apostata. Tem muitas opções ou caminhos, mas dois são muito perigosos. O primeiro é aquele tipo de cristão de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Abra aí. Que tem aversão à correção e à mudança. Aversão. Está tudo bem enquanto eu recebo do Evangelho aquilo que é bom aos meus olhos. O consolo, o conforto, a força, o ânimo. Mas a partir do momento que o Evangelho começa a me confrontar, ou espelhar, quando eu coloco em contraste o que eu faço com o que a palavra de Deus diz, e quando isso começa a ficar muito contrastante, aí não. Aí eu... 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Esse é um caminho muito perigoso, que dá muitas vezes em apostasia. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz que chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas sentindo coceira nos ouvidos. Coceira nos ouvidos. Incômodo. Por quê? Irmãos, o Evangelho, ele incomoda mesmo. E é para incomodar mesmo. Porque hoje está sendo pregado um Evangelho palatável, um Evangelho esvaziado de cruz, de arrependimento, um Evangelho gourmet. Venha e pare de sofrer. Venha que você vai avançar. Venha e vamos vencer. Certamente o Evangelho tem isso, em alguma parte dele. Mas não é sobre isso. Chegará um tempo, 2 Timóteo 4,3, que não suportarão a sã doutrina, mas sentindo coceira nos ouvidos, levantarão para si mestres segundo a sua cobiça. Então é quando eu começo a procurar e ser seletivo no cardápio, e só vou ouvir aquilo que eu quero ouvir, e não aquilo que eu preciso ouvir. Vocês lembram do jovem rico? Ele foi lá com uma expectativa de ser discípulo de Jesus. Olha, bom mestre, já tenho feito isso, aquilo outro. Jesus, muito bem, é uma estrelinha? Dá aqui o caderninho para eu te dar uma estrelinha. Mas falta uma coisa para você, vai lá, vende tudo que você tem. Me segue. Isso eu não quero ouvir. Isso aí, sou eu mantendo o Senhor a uma distância segura. Ainda mais nos dias de hoje, com internet e tudo mais, esse mundo que nós vivemos de Reels, Instagram, Facebook, nem sei se tem mais Facebook, mas todas as redes sociais que existem hoje, YouTube. Ah, não, essa palavra está me confrontando muito. Deixa eu procurar alguma coisa aqui. Aí vai parar, sabe aonde? No liberalismo teológico. Chega lá. Chega no coach. Que o que hoje tem de gente se dizendo pastor e é coach, aí mistura tudo. A igreja até perdeu o referencial do que é um pastor. Aí agora o coach é pastor. Porque ele vai trazer uma autoajuda, bota meia dúzia de versículo no meio, você acorda de manhã, bota 6 da manhã quando você está fazendo café, aquilo começa a massagear o seu coração, mas é o coach ali. Tem uma meia dúzia de versículo, tem alguma verdade ali, mas aquilo ali se trata sobre eu, sobre você, eu estar anestesiado e aquilo ali pronto. Mas a palavra de confronto, de arrependimento, porque a boa notícia, irmãos, ela só é boa notícia se primeiro vem a má notícia. Para preparar o caminho para Jesus, Deus não mandou um profeta dizendo, Deus ama vocês, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, o melhor de Deus está por vir, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade da cambalhota, Jesus te ama. Não, ele mandou um profeta dizendo, a raça de víboras, arrependam-se, é chegado o reino dos céus.
E o profeta Isaías profetizou dizendo que ele aplanaria todo o monte, todo o vale seria elevado, ele prepararia o caminho para o Senhor. E foi uma palavra de arrependimento, uma palavra sem conforto nenhum, porque para ouvir aquela palavra tinha que ir lá para o meio do deserto. Aquela palavra que preparou o caminho para Jesus não estava na beleza das sinagogas, não estava na beleza das liturgias, naquilo pré-definido, bonito, que agrada, não, estava lá no deserto, um caniço agitado pelo vento que dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Esse foi o caminho que o Senhor mandou para preparar para ele. C.S. Lewis diz uma frase muito verdadeira: o dia que o amor virar um Deus, ele será o diabo. E a gente vive a era do amor. O dia que o amor ganhar um status de Deus, ele será o diabo. E hoje se faz tudo em nome do amor. Não confronta, Deus ama, você sabe, Deus vai lidar. Não confronta, não pode falar, se machuca, se fere. É a geração que nós temos hoje mais intolerante a confronto, a correção, a frustração. Mas amor, não, muito duro. O amor, tudo é o amor. Estou lá pecando deliberadamente da minha forma vazia de viver, que Filipenses fala, o Deus deles é o seu próprio estômago. Estou lá, não, mas Deus é amor, Ele sabe, e Deus também é fogo consumidor. E Ele tem fogo nos olhos. Havia essa mudança e a correção. Pode dar em apostasia. Segundo caminho muito perigoso, que pode chegar lá, é uma transição que pode te levar lá para a apostasia. É a autossuficiência. Como Jesus combateu e ensinou contra a autossuficiência. Contra se bastar. Estou vivendo a minha vida, tenho isso, tenho aquilo, os meus bens, o meu trabalho, a minha rotina. Estou bem, estou confortável. Como o pastor pregou aqui há uns domingos atrás, quando ele foi pregar no Japão, quando aquele japonês vira para ele e falou: mas por que eu preciso de Jesus? Eu estou bem, eu já me basto, eu já sou autossuficiente, não tenho nem muito problema para resolver, vem às vezes uma gripe, alguma coisa, mas não tenho problema. Minha vida está light. Autossuficiência. Abra lá em Mateus 24, 37 a 39. Jesus está falando sobre a vinda dele. Nós já estamos terminando já. A gente vai gastar um tempo aqui orando. Mateus 24, 37 a 39. Diz assim a palavra de Deus. Pois assim, Jesus falando sobre a volta dele, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí vem um dos versículos que mais rasga o meu coração. Até que Noé entrou na arca, não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Há alguma coisa errada em casar, comer, beber, viver a vida, trabalhar? Há alguma coisa errada nisso? Certamente que não. Mas quando isso vira a vida, eu acordo e durmo para satisfazer a esse propósito de vida, trabalhar, viver minha vida, minha rotina, viver para os meus sonhos, planejar os meus sonhos, executar os meus sonhos e os meus planos. Aí é um problema. Porque Noé entrou na arca e ninguém percebeu, porque estava todo mundo imerso na sua rotina, na sua vida, se bastando. E Jesus diz que na volta dele vai ser semelhante. E a igreja, isso é para a igreja. Não está ali dentro da sua religião, e não perceberam. E aí Jesus também fala, porque é autossuficiência, estou me bastando, deixa a vida me levar, eu estou vivendo. Lucas 12, 16 a 21. Diz assim a palavra de Deus. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso,
destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Aí Jesus diz em umas versões: louco, insensato, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Vocês entenderam a situação nessa parábola? Alguém que vivia para o seu plano, para o seu projeto, e os seus projetos alimentavam os seus projetos, porque ele plantou e ele colheu o projeto dele. E aí não tem, olha, vou fazer agora um outro projeto, que vai servir ao primeiro projeto, que é tudo pessoal. Então agora eu vou destruir aqueles e vou construir um novo, um outro grande projeto para servir ao meu projeto. Eu estou vivendo para mim mesmo. Vou destruir aqueles celeiros, vou construir um maior ainda para juntar ali dentro e vou olhar e vou ter uma satisfação. O resultado está em mim mesmo, o resultado está no meu próprio projeto. O meu prazer está na minha própria vida. A minha satisfação, a minha realização. Irmãos, realização é uma palavra forte. Realização, o ser humano só tem em Deus. Mas a minha realização está em mim mesmo, no que eu alcanço, no que eu conquistei, no que eu faço, no que eu estou planejando. Então eu vou construir algo maior para servir aquilo que eu já fiz, e o meu plano agora é continuar aquilo que eu comecei e fazer algo para servir aquilo que eu já tenho feito, tudo em relação a mim. E Jesus fala: louco. Você está vivendo para si, você é louco, porque sua vida será pedida. No dia que sua vida será pedida, de que serviu todos os seus planos, projetos e o que você tem. E aí ele arremata no último versículo, coloca por favor o 21 aí. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aí vamos voltar para as igrejas da Ásia, de Apocalipse 2. Duas igrejas têm um contraste, todas elas, mas duas têm um contraste muito grande. Para aquela que era pobre financeiramente, que era Esmirna, Deus fala assim: eu tenho visto a sua pobreza, mas és rico. Para Laodiceia ele diz: você acha que é rico, mas és pobre. Não estou falando aqui em relação a ter dinheiro, é pecado de forma alguma, você é maduro para entender isso, você sabe. Mas é desse estilo de vida, em que eu vivo para mim, para juntar para mim, para o meu projeto servir ao meu outro projeto. Jesus fala: você foi rico para com você mesmo. Não está falando aqui financeiramente, está falando rico para com você mesmo, você viveu para si. Ele fala: louco. Mesma conclusão que Salomão chega em Eclesiastes. O último livro que ele escreve, já velho, já com toda a sua experiência de vida, se deu aos jardins, ao paisagismo, às mulheres, na época era permitido, muitas mulheres, as suas vinhas, as melhores comidas e tudo. E qual é a frase que mais se repete em Eclesiastes? Foi tudo vaidade, tudo correr atrás de vento. E aí no final, quando Salomão arremata, no penúltimo versículo de Eclesiastes, mas o resumo disso tudo é: temam a Deus. Então eu me dei a tudo, eu vivi a minha vida inteira para mim, mas no final ele tem mas o resumo é: foi tudo vaidade, tudo correr atrás de vento. É o que Jesus está falando aqui, louco. Mas isso dá em apostasia. Autossuficiência, se bastar, viver para si. Para acabar, quando essa mensagem veio ao meu coração, foi na madrugada de sábado para domingo, semana passada. Aí eu acordei para orar lá para as 4 e tanto da manhã, e eu desci, comecei a orar ali no meu quintal, frio, não sei até agora porque eu fiz isso. Mas eu estava orando e aí veio como uma flecha assim no meu coração: a religião da apostasia. Eu lembrei um livro que eu li há uns anos atrás, até dei um de presente para o Perulinho, Deuses Falsos, do Timothy Keller. Um livro que aconselho, cara, todo cristão devia ler, Deuses Falsos. E aí eu lembrei que nesse livro, ele traz uma pesquisa, ele cita uma pesquisa de um
de um cristão, de um sociólogo e pastor cristão lá nos Estados Unidos, chamada soul searching, né? Almas que buscam, algo nesse sentido. E o estudo desse homem lá nos Estados Unidos foi com adolescentes, tá? Mas certamente, eu não acho que daria diferença se fizesse com adultos, ainda mais no Brasil. Ele queria entender como que a religião afetava e afeta a vida prática e as decisões desses jovens e adolescentes. Então, basicamente ele queria chegar nessa conclusão. Como que a religião e a sua vida com o seu Deus impacta as suas decisões e afeta o seu pensamento. Trabalho, escolhas, cultura, vocação, isso tudo. Como violência, o que for. Como que a religião impacta na prática, na vida dos jovens. E aí, nessa pesquisa dele, foram também a questão de moralidade. O que é certo e errado? O conceito de certo e errado. Quem é Deus? Como ele se relacionava com Deus? Quem era Deus para eles? O que Deus esperava deles? Então, foi uma pesquisa de 6 anos de duração, muito extensa, com mais de 10 mil jovens, de todas as religiões. Tinha cristão, tinha cristão evangélico, católico, muçulmano, tinha ateu. Tinha de todas as religiões possíveis, para a amostra ficar. E o interessante e muito chocante é que milhares desses 10 mil jovens, eles tinham a mesma religião, embora tivessem religiões diferentes. E eram entrevistas individuais, não era um checklist, não, eram entrevistas individuais. E o que ele percebeu e a conclusão do estudo dele é que, na medida que esses jovens iam respondendo todas essas questões de quem era Deus, como Deus se relacionava, o que Deus esperava deles, qual era o propósito da sua vida, como que a sua relação com o seu Deus, com a sua religião, impacta o seu trabalho, as suas escolhas, a sua sexualidade, a violência, tudo. Eles davam algumas respostas em comum. E era como se muitos deles, embora um fosse muçulmano, outro evangélico, outro católico, como se eles estivessem professando a mesma profissão de fé. Uma religião comum para a maioria deles. E aí, com base em todo esse estudo, em todas essas características dessa religião não professada, ele deu nome a essa religião: deísmo terapêutico moralista. E eu vou te explicar. Eu vou ler aqui as 5 itens, vamos dizer assim, dessa profissão de fé incomum da maioria desses jovens. Primeiro, existe um Deus que criou e organizou o mundo e observa a vida dos homens na Terra. Até aí, ok? Muito alinhado com o que a Bíblia fala em relação a isso. 2, então existe um Deus criador que organizou tudo. 2, Deus quer que as pessoas sejam boas, agradáveis e gentis umas com as outras, como ensinado na Bíblia e na maioria das religiões. 3, então que as pessoas sejam boas, gentis, né? Muito bonzinho. 3, o objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem sobre si mesmo. 4, Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida de alguém, exceto quando Deus é necessário para resolver um problema. E 5, boas pessoas vão para o céu quando elas morrem. Por isso, deísmo terapêutico, moralista. Deísmo por quê? O deísmo, vamos lá, a gente tem o ateísmo, que é aquele que não acredita em Deus, Deus não existe. Nós temos o teísmo com o T e o deísmo com o D. O teísmo é aqueles que acreditam que Deus existe, ele se relaciona, ele quer se relacionar conosco, nós temos uma fé viva e ativa. Esse é o teísta. O deísta, ele até acredita que Deus existe. Tem um Criador, Deus existe, mas ele não está interessado em se relacionar. Ele não tem o que falar sobre a minha vida prática na segunda-feira.
Ele é como se um Deus que tivesse dado corda no mundo, no relógio, estabeleceu as leis físicas, aí o Sol, a gente está girando ao redor do Sol, a gente não cai da cadeira porque tem a lei da gravidade. Deus, Ele é o criador de tudo, mas agora a vida é com a gente. Esse é o entendimento do deísta. Deus existe um Deus. Mas sabe aquelas frases, Deus está muito ocupado, não vou nem orar por Ele. Quem nunca ouviu isso de uma tia? Meu filho, Deus vai perturbar Deus com isso, Deus está muito ocupado, né? Vem desse pensamento deísta. Um Deus que existe, mas Ele está lá, eu estou aqui, agora é comigo. As minhas decisões, não há nada o que esse Deus falar sobre cultura, sobre a música que eu consumo, sobre o meu alimento, sobre as minhas escolhas, sobre o meu casamento, sobre os meus relacionamentos. Não há, Ele criou, Ele está lá e eu estou aqui. Isso é o deísmo. O deísmo é como se fosse a última concessão ao Evangelho. É esse lugar de transição. Porque para romper com um cristianismo genuíno e puro, uma fé viva em Jesus, não tem um rompimento abrupto para o ateísmo no dia seguinte. Tem que ter uma teologia aí no meio, tem que ter uma crença aí no meio, tem que ter um estilo de vida aí no meio, que comporte um pouco. Não, Deus existe, mas Ele está lá, a uma distância segura. Agora é comigo, eu não tenho que consultar a Deus, eu não tenho que me relacionar com Deus no dia a dia. E quando a gente olha na prática, como que isso se materializa na prática? Não lê Bíblia, não ora, não jejua, vive o que hoje tem um conceito, né, novo, interessante, esse conceito de ateísmo prático. Segunda-feira, domingo, eu venho para a igreja, arrepio, choro, tomo ceia, levanto a mão, canto, mas de segunda a sábado, Deus não tem o que falar na minha vida. Eu vivo, opero tudo que eu tenho que fazer, as minhas escolhas, as decisões, os meus projetos, a comida que eu como, tudo. E Deus está fora disso. Aí, domingo que vem eu vou ter de novo ali um encontro com esse Deus. Isso já é um estilo de vista deísta. Um Deus que existe, mas Ele está lá e eu estou aqui. É a última concessão ao Evangelho. Quantos nunca ouviram? Não, está indo na igreja, isso que importa. Eu tinha um professor desse, eu nunca esqueci, no meu ensino médio. Coordenador pedagógico da minha escola. Ele vinha falar, né? Ele às vezes pegava para falar sobre nosso futuro, vestibular, né? As decisões de escolher. Eu queria dar dicas sobre a vida para a gente, né? E ele sempre falava isso, olha, isso, uma coisa que é importante, tenham uma religião. Tenham uma religião. Por quê? Porque para muitos é isso. O cristianismo, ele cumpre o seu papel social lá. Pelo menos você está na igreja, não está matando, não está roubando, não está pegando todo mundo. Então está lá. Então cumpre um papel, deixa ele aí. Deixa o né? Mas quem fala isso não está nem se importa com o que o cristianismo é de fato e traz. Mas é que ele cumpre uma função social. Então é a última concessão que eu faço à religião. Ele está ali a uma distância segura. Esse Deus está ali a uma distância segura de mim. Eu vivo a minha vida como eu quero, nas minhas decisões, na minha prática, com quem eu vou casar, com o que eu vou estudar, o pão que eu como no dia. É algo normal eu sentar e comer um pão, um alimento. Deus não está envolvido nisso. A gente não enxerga mais Deus nisso. Mas é a obra da graça de Deus. Você pensa num pão, Deus lá no centro-oeste deu, lá em Goiás, Mato Grosso, deu capacidade para um homem, dinheiro para ele comprar uma semente. O homem plantou na terra. Deus enviou a chuva no tempo certo, enviou o sol no tempo certo, aquela planta cresceu, não teve praga, foi colhido, foi colocado em sacos, foi colocado num caminhão que teve combustível para trazer até as fábricas. Deus deu habilidade a um homem para moer aquele grão, para fazer uma farinha, habilidade a outro, para fazer pão com aquela farinha, te deu dinheiro para você ir lá no mercado, comprar aquele pão e está na sua mesa. Mas a gente consegue não mais olhar e ver Deus nisso. Ele existe, mas ele está a uma distância segura e eu vou vivendo. Moralista, porque tudo baseado em bom comportamento. Se eu for bom com as pessoas, eu estou aprovado por Deus, eu vou para o céu. Ninguém vai para o céu porque é bom. Você é bom porque você foi salvo, mas ninguém vai para o céu porque é bom. Não é por obras. Quem nunca teve? Eu tive várias tias. Importante você fazer o bem, porque aí você vai para o céu. Não vai.
Não por isso. Ninguém é capaz de satisfazer a Deus. Só um foi capaz de apaziguar o Pai, Jesus. A questão é se eu estou nele. Se eu estou nele e reconheço o que ele fez foi suficiente, porque eu sou um pecador, merecedor de ira, inimigo de Deus, como a palavra diz, aí sim eu sou salvo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas o moralismo é isso, então tenho que fazer bem e aí sim eu vou para o céu. Eu lembro que eu tinha um amigo, eu desviado e ele sempre do mundo. Cara, um dia a gente entrou num papo filosófico lá embaixo no prédio. Eu conheci a verdade, mas desviado, e ele começou, não, cara, não sei por que a gente entrou nesse papo filosófico, né, que não tem nada de filosófico, na verdade, de céu e inferno. Não, eu vou pro céu, velho. Eu vou pro céu. Cara, palavras dele, eu não sou de bonde. Na época eu tinha negócio de bonde para brigar e tal. Eu não sou de bonde. Eu respeito minha mãe e meu pai. Por obras. Irmãos, impossível. E terapêutico. Sentido de terapia mesmo, de alívio de tensão, de conforto. Então esse Deus está a uma distância segura. Não tenho o que falar na minha vida ao longo da semana, eu não busco Ele, Ele está lá, eu estou cá, eu vivo a minha vida. Mas se o sapato aperta, preciso passar uma prova, preciso resolver uma questão, fui namorado, terminou, ou se eu estou doente, aí eu vou lá buscar essa parte terapêutica desse Deus, para Ele resolver o meu problema. Uma vez que Ele resolveu, eu viro e volto para a minha vida, afinal Ele deu corda no relógio, está tudo funcionando e eu volto a viver a minha vida. Tem outro probleminha, eu volto para ele. Deísmo, moralista, terapêutico. Mesmo sendo de religiões diferentes, milhares desses jovens tinham essa confissão de fé não sistemática. E isso, irmãos, é uma transição para a apostasia. Essa é uma religião de transição para a apostasia. Para um dia abandonar a fé. Queria que você fechasse seus olhos e se o Perelinho pudesse vir aqui. A palavra de Deus, ela sempre nos convida ao autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Enquanto eu estava orando lá nesse dia, né, na semana passada, em relação a isso, que o Espírito Santo trouxe, essa flecha, assim, a religião da apostasia. O Espírito Santo me fez ver como fosse um filme da minha adolescência, como se eu visse assim, minha igreja na época, fazia parte, lá nos meus 11 anos. Cara, como a gente queria Deus. Como a gente tinha fome de Deus. Como o que a gente queria era o Senhor. A gente ia para o culto e era uma igreja grande, tinha galeria. Nessa época a gente já assistia o culto sozinho. E a gente se juntava ali no alto, lá na galeria, no banco. A gente ficava com expectativa no momento do louvor. A gente tinha uns 10, outros 11, 12. A gente tinha tanta expectativa pelo momento do louvor. Porque era uma presença de Deus que vinha sobre a igreja. E a gente chorava todo culto. Não no emocionalismo barato, mas em algo genuíno. Como a gente desejava o Senhor, cara. Como a gente tinha fome por Deus. E o Espírito Santo falando no meu coração nessa semana, falando, onde está a fome de vocês? Onde está a fome de vocês? Onde está a sede de vocês? Porque se eu olho há 25 anos atrás, parecia que era a regra. Ou era na igreja que eu era, eu não acredito que era só lá. Parecia que era a regra, cara. A gente queria o Senhor. A ponto de, no congresso infantil que teve, a gente tinha
dos 8 para frente. Congresso infantil, mistura adolescente junto. Era muita criança. Aí uma tia chamou as tias do Ministério Infantil, chamaram na frente para orar pelo batismo no Espírito Santo. Irmãos, eram crianças de 8 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Ninguém sabia a teologia do batismo, onde está o texto, mas todo mundo tinha algo em comum. Ou 90% ali tinha algo em comum. A gente queria Deus. E o Espírito Santo veio ali como uma onda, umas 200 crianças, muitos batizados no Espírito Santo. Muitos começaram a falar em línguas, sem nunca ter ouvido isso na Bíblia, mas começaram a falar em outras línguas. Crianças começaram a ter visões. Mas o que tinha ali? Tinha fome. E aí o Espírito Santo me fez ver essa timeline assim, ó. E a palavra que vem no meu coração é: o antídoto para essa frieza, para essa apostasia é o fogo. É o fogo. E o fogo, ele vem de Jesus, por meio do Espírito Santo. Porque quando João olha para Jesus, ele vê que no interior de Jesus tinha fogo. Em Apocalipse, quando ele dá de cara com Jesus, o Rei da Glória, ele começa a dizer: os seus cabelos são brancos como a neve. Ele não tinha como descrever, então ele pegava aquilo que era mais reluzente, mas eram brancos como a neve. Nos seus olhos há fogo. Há fogo. Nós precisamos de fogo. Feche seus olhos aí e comece a orar ao Senhor. Se você quiser ficar em pé, se você quiser vir aqui na frente e ajoelhar. Eu não estou aqui para falar, apontar o dedo que você está para apostatar, ou você já é um apóstata, ou isso. Não, irmãos, é uma palavra de alinhamento para nós. A começar pela minha vida. Nós precisamos do fogo do Senhor. E esse é o antídoto para toda frieza. Esse é o antídoto para deixar Deus a uma distância segura. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem quebrantar os corações aqui nessa manhã, Senhor. Vem quebrantar os corações aqui nessa manhã. Nós nos submetemos ao Seu Espírito aqui, Senhor. Nós nos submetemos ao Seu processo aqui, Jesus. Venha sobre a terra seca aqui nessa manhã, Deus. Como a Tua palavra fala das torrentes do Negueb. De tempos em tempos o Senhor manda chuva sobre aquele lugar e o deserto se transforma em um rio e tudo floresce ao redor. Venha, Senhor, como diz o salmista, como as torrentes do Negueb, Senhor. Envia as Tuas águas aqui, Senhor, para molhar a nossa terra seca, para quebrar o nosso coração. Nós não merecemos isso. Nós já somos indesculpáveis, Senhor. Nós temos uma Bíblia, nós sabemos da verdade, pelo menos racionalmente sabemos. Nós somos indesculpáveis. Mas estenda, Senhor, a Sua misericórdia. Nós não precisaríamos disso. Mas vem com Teu fogo sobre esse lugar, sobre cada coração aqui. Vem, Senhor. Vem quebrar os corações, Deus. Vem quebrantar os corações, Senhor. Essa obra é Sua, Espírito Santo. Não é pelo muito falar. Não é por emoções, mas é por uma revelação de quem Tu és, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Venha com avivamento sobre esse lugar, Deus. Venha com avivamento, Espírito Santo, dentro de cada coração. Vem com avivamento, Senhor, dentro de cada coração. Faz de novo, Senhor.
Faz de novo, faz tudo novo, de novo. Nós precisamos disso. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu toque. Nós não merecemos, mas nós precisamos. Nós estamos aqui nos humilhando para dizer que nós precisamos ser tocados pelo Senhor, ser incendiados pelo teu fogo, ser trazidos de volta, abandonarmos esse lugar de te deixarmos a uma distância segura. Vem quebrar os nossos corações, Senhor. Espírito Santo, você pode se colocar de pé? Espírito Santo, há uma palavra do Senhor no meu coração. Fique de olhos fechados, fique nessa presença, fique aí sendo ministrado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Mas o Senhor já está fazendo algo, irmãos. Talvez nem todos estejam percebendo, mas o Senhor está fazendo algo nesse tempo. E Ele fala ao meu coração sobre aborto, avivamentos abortados. Muitos avivamentos abortados aqui nesse lugar. Uns foram por movimentos que antes de se iniciar, estava tudo pronto, mas antes de se iniciar foram abortados. Outros começaram, mas pararam. Mas o Senhor está falando no meu coração que está chegando um tempo em que não será interrompido. E virá um avivamento sobre esse lugar. Esse lugar como um foco. Não é sobre essa igreja, é sobre o que Ele está fazendo nesses dias. Ele carrega o prumo na mão dele. O prumo está em sua mão direita. Ele se vira para os muros. E ele olha os muros. E o prumo dele é reto e perfeito. E Ele mede com o prumo perfeito dele, para trazer um alinhamento. Que precede o avivamento que Ele quer derramar sobre os nossos corações. Nós não somos dignos, Senhor, mas o Senhor faz e fala apesar de nós. Então que essa chama que em muitos corações foi plantada hoje não se apague. E que aquele que já tinha alguma chama no coração, que seja aumentada agora pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Nós nos submetemos ao Senhor, Deus, e ao Seu Espírito, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Amém. Você pode se sentar.